Olá pessoal, vamos falar agora a respeito do gráfico homem-máquina. Aqui a gente vai falar de alguns assuntos importantes, para separar bem o que são tempos homem e o que são tempos máquina, ok? E eu vou mostrar esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico importante, por quê? Porque vocês vão entender uma série de questões, tá? Com relação ao tempo de ciclo quando envolve o homem trabalhando, junto com a máquina, Então, esse tempo de ciclo, ele é um tempo de ciclo que tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba errando ali as avaliações, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal? Então, o gráfico homem-máquina, como o próprio nome pode dizer, já está dizendo, é a relação entre homem e máquina trabalhando junto ali, tá bom? Então, aqui, pessoal, o que, que acontece, Existe uma tarefa inicial aqui, onde eu estou preparando aqui a minha matéria-prima, ou seja, eu vou pegar, vamos pegar, por exemplo, uma máquina onde eu peguei a minha matéria-prima, estou preparando para colocar na máquina, tá? Então, essas quatro atividadezinhas aqui, esses quatro elementos, poderíamos chamar assim, começaram aqui e logo em seguida eu coloco esse material na máquina. Aí a máquina tem um sistema automático de trabalho, ok? Vamos pensar assim, não sei se todo mundo conhece, um torno, um torno que faz o torneamento da peça lá, o torno. Então a pessoa pegou lá o aço, pegou uma barra de aço e colocou no torno, colocou lá na placa do torno, fechou tudo direitinho e agora vai começar ali a usinagem desse torno, Poderia ser um outro exemplo? Poderia. Poderia, por exemplo, eu peguei um pão, por exemplo, peguei uma massa de pão já, bem feita, e agora eu vou colocar ali no forno para ele assar, É tudo uma questão de como você entender, o conceito. Mas as atividades são as mesmas, pessoal. O cálculo é o mesmo, o jeito de enxergar é sempre o mesmo, tá? Mas aqui o que, que aconteceu? Eu tive aqui uma preparação, desse material, depois eu coloquei na máquina, ok? Quando você coloca na máquina, você está vendo essa área aqui roxa aqui, Essa área roxa aqui é uma área de tempo automático, de tempo de máquina, pessoal? O que, que acontece nesse tempo máquina? Esse tempo máquina, só a máquina está atuando ali, ou seja, quando o forno está assando o pão ali, você não tem mais acesso ao pão. Quando você está torneando a peça, você não tem mais acesso àquela peça que está sendo torneada, Você que eu digo é o operador, O operador, o colaborador, não tem mais acesso. Então estão sendo feitas estão sendo executados elementos ali dentro, Está sendo agregando-se valor àquela operação. No entanto, o operador não tem mais acesso, ele não está atuando, naquele material, naquele produto, naquela peça, ok? Então essa barrinha aqui, essa barrinha roxa aqui, pessoal? Deixa eu até melhorar aqui a informação. Essa barrinha roxa aqui, pessoal, tá? A gente está falando de um tempo que é um tempo automático, um tempo máquina, tá? Quando o tempo é só homem, a gente tem a atuação do homem em cima, do produto. Então o homem está constantemente atuando ali, Então o que, que aconteceu, pessoal? Aqui nós tivemos alguns elementos, de preparação desse material, colocamos na máquina, a máquina começou a trabalhar, ok? E nós chamamos isso, de tempo máquina. Depois daí, lá no final, pessoal, o que, que aconteceu? Você desligou o forno, você desligou o torno, o torneamento automático, e você vai retirar essa peça, Ficaria aqui, ó, para esses elementos, 6, 7, 8 e 9, tá? É a hora que você desliga a máquina e você retira o produto, ok? Então você veja que aqui você tem uma operação, você tem elementos aqui, e você tem elementos aqui. E nesse intervalo aqui você tem o tempo máquina, Muito bem, se nós estivéssemos falando, de um torneamento ou até mesmo, ali de assar, um pão de queijo, alguma coisa, Você concorda que nesse tempo automático aqui, ou seja, nesse tempo onde está sendo feito, está sendo feito um tempo automático aqui, você concorda
que o operador, o colaborador, ele está tempo ocioso ali, ele não está fazendo nada. Ele pode ficar olhando, né, sendo assado ali o pão de queijo, ele pode estar olhando para aquela peça sendo torneada. Isso é bacana, pessoal? Bom, depende, né? É complicado porque o nome disso é improdutividade. Você tem um operador ali, o qual ele poderia estar fazendo, né, atividades, poderia estar agregando mais valor ali, né, a outros produtos, a outras operações, e ele não está, ele está ocioso. Então, se você tiver uma fábrica e você entender que esse tempo ocioso é um tempo obrigatório, que isso tem que acontecer, provavelmente você está deixando muito mais caro o custo do seu produto, né? Até mesmo porque, se você for olhar, né, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais... Você, por exemplo, quando você vai lá assar um pão de queijo, você vai assar alguma coisa, nesse tempo, né, em que você está assando alguma coisa, nesse tempo máquina, você está fazendo outras coisas. Você está fazendo uma salada, você está fazendo, né, você está abrindo a geladeira para cortar uma cebola, né? Quando você está num torno, por exemplo, você está executando a operação de usinagem, ok? Você tem o tempo máquina lá, está sendo usinada aquela peça, mas você está fazendo outras atividades. Você está fazendo uma inspeção, você está pegando um calibrador, verificando se a peça que você fez no ciclo anterior estão dentro das medidas. Ou seja, né, pessoal, você está aumentando a produtividade desse operador. Você está ganhando com isso, você está reduzindo o custo dessa peça. Por quê? Porque o tempo do operador, o tempo do colaborador está sendo bem aproveitado. Então, né, você pode se perguntar, puxa, então a gente realmente tem que separar, né, o que é tempo homem e o que é tempo máquina para a gente realmente conseguir aproveitar da melhor forma tanto um como o outro tempo. Exatamente, né, pessoal? Existem casos onde você não pode perder nada do tempo máquina. Por quê? Porque a máquina é caríssima e cada minuto que você perde ali da máquina, você está deixando de produzir uma quantidade definida no final do dia. Então você não pode deixar de aproveitar muito bem o tempo máquina. O tempo máquina, às vezes, se você deixar de aproveitar 5 minutos por ciclo, né, num tempo máquina, ao final do dia você deixou de produzir 7 ou 8 peças. E essas 7 ou 8 peças impactam muito. Você pode deixar de entregar 7 ou 8 peças, né? A gente pode estar falando de um girabrequim, por exemplo, uma peça gigantesca, né, que vai no carro ali. Então, a gente pode estar falando de um girabrequim e você deixou de produzir 7 ou 8 girabrequins. Puxa vida, eu deixei de produzir e eu poderia ter produzido. Isso impacta no custo, pessoal, da peça? Impacta. Mas não é só no custo, não. Você impacta também na entrega, né? Você deixou de entregar 7, 8 girabrequins. Puxa vida. Então, ou seja, nós estamos falando de produtividade mesmo, pessoal. Produtividade, nós estamos falando, né, de produtividade. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente está falando sobre engenharia, sobre utilização adequada do tempo, né? Então, o que acontece, né, pessoal? Quando você tem um tempo máquina, né, ou seja, quando você está agregando valor aqui em uma peça, em um produto, certo? A máquina está agregando valor nessa peça, você pode estar atuando, né? Você pode estar atuando e fazendo outras atividades. Você pode colocar o colaborador para fazer outras atividades. Isso é coerente, pessoal? É super coerente, né, pessoal? Aliás, é o correto, né, pessoal? Você não pode deixar um operador dentro da fábrica. Se você multiplicar a ineficiência por 10, 15 operadores e todos eles ficarem só olhando, né, para a máquina operando em tempo máquina, o prejuízo é brutal, né, pessoal? Então não é assim que funciona. Ah, mas então você pode pensar assim, não, então, mas a gente tem que exaurir, né, o tempo do operador que ele está, enquanto esse tempo aqui, máquina está acontecendo, eu tenho que aproveitar muito bem, 100% do tempo do operador. Não, também não é assim, né, pessoal? Você tem que levar em conta os mesmos aspectos que você utilizaria na sua avaliação de homem normal. Sabe aquelas avaliações lá
habilidade, de ritmo, de fadiga, você tem que utilizar aqui também. Ah, então eu tenho que estabelecer um tempo de ciclo também para o operador, né, trabalhar nesse tempo de ciclo aqui quando a máquina está fazendo uma operação? Sim, você tem que avaliar esse tempo de ciclo como se fosse um tempo homem, né? Normal, você vai aplicar as permissões como você aplicaria ali no seu tempo de ciclo, lá você vai avaliar todas as operações de novo, né? E a máquina, você vai fazer o que, pessoal? Você vai acrescentar 10% no seu tempo de ciclo. Lembra que nós falamos lá em permissões, né? Permissões e avaliação de máquina, nós acrescentamos 10% em cima da média do tempo de ciclo. Então, quando você tem um ciclo que nós podemos chamar nesse tempo de ciclo máquina, nós vamos acrescentar 10% com relação às permissões. Quando nós acrescentamos um tempo homem, nós fazemos a avaliação, né, de ritmo e de fadiga e vamos colocar as permissões adequadas ali para a avaliação humana. Então você pode perceber o seguinte, né, pessoal? Que nessa avaliação aqui de um ciclo, né? Nós estamos falando da avaliação de um ciclo, só de um ciclo aqui, né? Então você verifica que nesse ciclo aqui, ó, nessa região aqui, ó, nesse elemento 12 aqui, ó, tá? Nós tivemos a atuação do operador, tá? E depois daí ele ficou parado. Você está vendo essa avaliação número 13 aqui? É uma avaliação onde o colaborador ele ficou parado. Então coloquei em vermelho aqui justamente para destacar para você que esse é um tempo aqui que nós poderíamos ter aproveitado do operador, né? Seria correto, pessoal? Seria extremamente correto. Aliás, é o adequado, né? A gente tem que aproveitar o tempo de máquina, né? E colocar o colaborador para atuar, né? Para agregar valor em outras atividades. Ele pode fazer outras atividades, né, pessoal? Em peças de um ciclo anterior, em peças de um ciclo em outras atividades. Poderia, inclusive, estar trabalhando em outra máquina, né, pessoal? Já passou pela cabeça de vocês que ele poderia trabalhar aqui nessa máquina e depois aí nesse espaço de tempo aqui ele trabalhar numa segunda máquina parecida com essa, né? Aí você desloca, né, os tempos aqui de máquina e você consegue aproveitar muito bem, né, a mão de obra desse operador. Seria válido isso? Seria super válido, pessoal. Inclusive nós temos várias empresas aí, né, onde o operador trabalha em 2, 3 máquinas, né, simultaneamente. Por quê? Porque o tempo de ciclo foi muito bem engenheirado ali, né? Foi muito bem calculado, ele foi muito bem planejado. Então tem condições de um só operador trabalhar e administrar 3 máquinas. É correto isso, pessoal? Totalmente correto, né? Você tem que aumentar a produtividade do colaborador. Nós temos um problema no Brasil, né? A falta de visão da questão de produtividade de um operador, de um colaborador, aumenta muito os custos, né? Os nossos custos de fabricação. Por quê? Porque nós não planejamos o nosso tempo de ciclo. Então tem que planejar, né, pessoal? Tem que planejar o tempo de ciclo e deixar ele produtivo. Ou seja, com um operador eu produzi muito mais, né? Se ele ficasse só olhando aqui, né? Em vez de botar ele para trabalhar em uma segunda máquina, só deixar ele só olhando, você concorda comigo que nós vamos ter aqui uma improdutividade muito grande, né? Tem uma improdutividade brutal aqui, né, pessoal? Tá? E aí, você, só para a gente ter uma ideia, né, pessoal, aqui, ó, eu fiz o cálculo, né, de eficiência, né, da máquina aqui e a gente está aproveitando 87% da máquina, olha só, né, nesse tempo de ciclo aqui total, eu tenho um aproveitamento muito bom da máquina, né, realmente, né, se a gente olhar visualmente aqui, a gente vê que a gente abriu a máquina, preparou aqui, né, a matéria-prima, colocou dentro da máquina e começou a se aproveitar muito bem a máquina, né, depois aí nós fechamos a máquina, né, terminamos de fechar a máquina, fechamos o tempo de ciclo, a gente tem um aproveitamento muito bom da máquina, né. O mesmo nós não podemos falar sobre o operador, né? Ele colocou aqui um material, fez uma atividade aqui e parou, ficou olhando, né? Então o meu aproveitamento do operador aqui, ó, foi só de 47%. Olha que interessante, né, pessoal? Então aqui eu verifico que eu consegui quantificar, né,
a atuação do meu operador. Puxa vida. Então quer dizer, eu consegui quantificar quantos por cento o meu operador está trabalhando nesse tempo de ciclo. Isso é importante, pessoal? Isso é muito importante, pessoal. Isso é de extrema importância. Por quê? As empresas não fazem isso, não quantificam, né, qual o aproveitamento da mão de obra neles no tempo de ciclo, e os prejuízos são gigantescos, pessoal. Todo mundo sabe fazer isso aqui? Não. Né? Não tem muitas pessoas que sabem fazer. E às vezes, até quando sabem fazer, não aplicam. O que acontece? A produtividade, né, do operário, do operador, do colaborador brasileiro é muito baixo. Por quê? Porque você tem essa área vermelha aqui, né, essa área que não é aproveitada, muito grande, né? Ou seja, no tempo de ciclo, o operador não sabe exatamente o que ele tem que fazer. E isso é desperdício, né, pessoal? Vocês vão ver lá em Lean Six Sigma, lá, tal, que essa é uma forma de desperdício, né? Espera, né? Espera é um desperdício muito grande. Então, você, como engenheiro, engenheira de produção, técnico, técnica, tecnólogo, tecnóloga, né, supervisor, gerente, você não pode aceitar isso dentro do seu tempo de ciclo, né? Ou seja, você visualiza e você tem que aproveitar muito bem o tempo de ciclo, né? Então você tem. Agora, não significa que você tem que exaurir o operador fazendo ele trabalhar, né, a 100, 110%. Não, não é isso. Você vai fazer uma avaliação humana correta de permissões, conforme nós já estudamos lá, né? Aquela avaliação adequada, né? Tendo como base ali a teoria do que é o tempo padrão, né? Então você vai fazer uma avaliação aqui. Quando você estabelecer esse tempo de ciclo, onde tem homem e máquina de uma forma coerente, pode ficar tranquilo, você fez o seu trabalho corretamente. E o operador vai trabalhar em condições normais ali dentro do tempo de ciclo e sendo produtivo, né, pessoal? Esse é o mais importante, né? Você aumentou a produtividade do seu operador ali, né? Mas nesse exemplo aqui fica bem claro, né, pessoal, que aqui fica bem claro que, pessoal, nós temos aqui uma baixa, né, utilização do operador. 47%, pessoal. Não está muito bom, não, né? Não está muito bacana, né? Deveria melhorar, né? Já a máquina está relativamente bom, né? Aqui a máquina a gente pode entender que está até relativamente bom. Dá pra, seria aceitável, vamos dizer. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Dá para melhorar, né? Se a gente tiver uma manutenção preventiva, preditiva mais adequada, nós vamos chegar em índices bem melhores do que esse de 87%. Mas seria aceitável. Já com relação ao operador, ao colaborador, nós percebemos o seguinte, que nós estamos aproveitando só 50% do tempo dele. Ou seja, de um dia inteiro, ele trabalhou, de um dia inteiro de 10 horas, por exemplo, ele trabalhou só 5, né? 50%. Isso é aceitável, pessoal? Não, não é aceitável, pessoal. Isso não é aceitável, tá? Então a gente tem que olhar, ó, por exemplo, aqui, ó. Tá? Esses aqui são índices, né, relativamente aceitáveis, tanto com relação ao aproveitamento, né, rendimento de máquina e de homem, né? Um homem de 75% a 85% o aproveitamento seria razoavelmente aceitável? Sim, tá? Seria aceitável, tá? Mais que isso, começa a ficar meio... Porque tem as permissões, né, pessoal? Tem as permissões tem que dar espaço para o colaborador ir ao banheiro, espaço para o colaborador descansar um pouco, tem o efeito monotonia, tem efeito fadiga, tem todas aquelas questões que vocês já entenderam ali que precisam ser avaliadas, né? E isso vai aonde, né, pessoal? Vai no tempo de ciclo homem, né? Então você vai dar essas permissões. E depois você vai calcular o aproveitamento o aproveitamento, né, em termos de aproveitamento do ciclo do tempo homem. E aí você chega a essa conclusão aqui. Poxa, ficou em 47%. Não, não está bem, precisamos melhorar. Precisa ir lá, trabalhar o ciclo, né, do operador, ver qual que é o tempo de ciclo máquina, pegar esse tempo de ciclo máquina e aproveitar bem, né, a mão de obra do operador, ok? Então, a análise desse gráfico aqui é uma análise importante, né? Não só a análise, mas a sua construção,
principalmente a sua construção. Construir um gráfico desse, quando você chega na construção de um gráfico desse, você já trabalhou muito, né, em termos de produtividade na empresa. Você já estabeleceu os tempos de ciclo, você já estabeleceu as permissões, você já estabeleceu os tempos acíclicos, você já calculou os tempos padrão, né? Você já conhece todos os elementos. Poxa, você já trabalhou pra caramba e agora você montou esse gráfico e você consegue visualizar qual é o aproveitamento, né, do operador naquela operação, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra uma operação, né, pessoal? Você tem que fazer isso para todas as operações da sua fábrica? Não, você não precisa fazer isso. Mas você tem que enxergar isso, você tem que enxergar que existe isso, né? E você tem que entender que, se precisar, você tem que fazer esse gráfico. Poxa, a gente precisa analisar melhor qual é a nossa produtividade em termos de operador, se nós estamos aproveitando bem, né, a mão de obra do operador, né? Pode ser um gráfico diferente desse, pessoal? Pode ser um gráfico diferente desse. Mas o importante, mais uma vez, é você saber interpretar. É você saber que existe um tempo máquina que deve ser aproveitado em termos de tempo homem, né? Naquele tempo onde a máquina está produzindo, o operador, né, o colaborador, ele tem que estar ativo, ele tem que agregar valor ao produto. Para quê, né, pessoal? Para diminuir os custos. Enquanto você não faz isso, o que acontece? Você está com os custos aumentados e você está perdendo a mão de obra, tá bom? Então esse é um gráfico de exemplo, não precisa ser assim, inclusive provavelmente você vai encontrar outros gráficos aí de forma diferente, mas a base da produtividade você já vai ter entendido, né? Você já vai conseguir ter entendido, vai entender. Aí você vai conseguir diferenciar, né, na sua visão de engenheiro, de engenheira, na sua visão de tecnólogo, tecnóloga, técnico, técnica, supervisor, supervisor, você vai conseguir entender que se existe um tempo automático ali, é porque eu posso aproveitar a minha mão de obra melhor. Então, se eu posso aproveitar essa minha mão de obra melhor, eu tenho que planejar esse meu tempo de ciclo, ok? Tenho que fazer um planejamento adequado para que todo ciclo se repita e todo ciclo eu consiga uma produtividade alta, uma produtividade melhor do que eu consegui, né, antecipadamente. E com esse gráfico também, né, pessoal, dá para você medir a condição atual, melhorar um processo e medir posteriormente. Os números vão ajudar você a comprovar que você melhorou uma situação. Sim, os números vão ajudar você a provar que eles estão aqui, né? Então mas vai ter que quantificar novamente. Você sempre vai ter que quantificar, né, pessoal? Tem um trabalho aqui, né? Tem um trabalho, né? Tem uma engenharia de processo, uma engenharia de produção, né? E para que tudo isso, né, pessoal? Para você garantir confiabilidade, ok? E previsibilidade, tá? Então, esse é o tempo homem-máquina, né? Esse é um tempo, esse é o gráfico, né? Homem-máquina. Esse é um gráfico extremamente importante, tá? Que nós vamos ter que saber interpretar muito bem o que está acontecendo aqui. Inclusive interpretar esses dados, né? Aqui, por exemplo, né? O meu tempo de ciclo total é de 15, né? 15 segundos aqui no caso, né? Tá? O meu tempo de ciclo total aqui é de 15 segundos, tá? E aqui, ó, eu tenho quanto que foi o meu tempo máquina, né? Quanto que foi o meu tempo 13 dividido por 15, né? Então eu tenho um aproveitamento do meu tempo máquina, da minha máquina, muito bom, né? Aqui, ó, é o meu aproveitamento da mão de obra, 5 mais 7, ou seja, o colaborador trabalhou 5 segundos, depois mais 2 segundos, dão 7, dividido por 15. Por quê? Porque o meu tempo de ciclo total é de 15. E olha só, o aproveitamento foi para 47%, tá? Então, entender como são feitos esses cálculos, saber fazer um cálculo, né, de eficiência em cima do meu tempo de ciclo total, é uma habilidade do engenheiro de produção, da engenheira de produção, tá? Então, esse aqui é um modelo básico, assim, né, com relação aí ao gráfico homem-máquina, tá? Que tem todos os elementos aí pra gente entender
como é que funciona a extração do meu tempo homem e o meu tempo máquina, tá? Então aqui nesse slide aqui nós fechamos bem, né, o que é um tempo homem, o que é um tempo máquina, tá? Como se calcula, né, essas eficiências, tá? Então aqui, ó, a gente tem, né, o cálculo. Aqui a gente tem o cálculo, né, do meu tempo de ciclo, né, daqui até aqui, tá? Que dão 15, né, 15 segundos, tá? Por quê, né, pessoal? Essa parte aqui, ó, do tempo de ciclo é o tempo que vai se repetir, né, ao longo da produção, ao longo do dia, né? Aí você pode se perguntar, mas por que aquilo lá não entra, né? Porque depois, o elemento 1, 2, 3, 4 não entra, né? Tá? Porque depois que você fez o primeiro, né? Você fez a primeira peça, da segunda peça em diante, é esse ciclo aqui que vai ser considerado em termos matemáticos, tá, pessoal? Tá? Então, esse aqui é o nosso gráfico homem-máquina, tá? Ele é utilizado para verificar aí o nosso aproveitamento da máquina e o aproveitamento da mão de obra do homem, tá bom? Então aqui nós fechamos aí o gráfico, né? O gráfico homem-máquina, ok?